agora olha só, esse corte aqui, já peguem seus capacetes de alumínio, peguem suas aguinhas, peguem seus cafés, peguem seus membrinhos, clicando no link Seja Membro aqui embaixo, para a gente assistir, né, nesse dia, a gente está no dia 1º de abril de 2024, e a gente já fez 2 vídeos sobre a ditadura militar, e a gente agora vai assistir um vídeo do Brasil Paralelo, comentando esse processo, né? Então vamos ver aí o que o Brasil Paralelo tem a dizer sobre a ditadura militar. Olha que abertura diferenciada. Muita gente fala que vocês fizeram um documentário pró-ditadura. E o que foi para vocês fazerem? Qual foi o interesse de revisitar isso? E também esse lance do revisionismo histórico, que acusam vocês, o Narlock e muita gente. O que é o revisionismo? E o que vocês fazem quando vocês vão atrás, por exemplo, falar sobre o até anotar da ditadura? Primeiro, a gente não queria falar de ditadura militar. Não? A gente começou fazendo a série História do Brasil e a gente setou foram 6 episódios e a gente setou um espaço para isso, que é desde a fundação de Portugal na Europa até 1954, suicídio do Getúlio Vargas no Brasil. Tá. Esse era o período que a gente ia falar. Motivo, porque a ditadura militar faz parte de um contexto global em que as fontes são muito prejudicadas. Guerra Fria, ambos os lados manipulando fonte para seu favor. Sim. E também um trauma. Mas o Lucas Ferrugem acha que dá para fazer uma história com uma fonte que não é enviesada? Um relato, uma coisa assim, além de um relatório de contabilidade, né? De uma tabela do Excel, sabe? Não tem essa não, gente. Essa não. Ah, o mundo que tem as fontes que defendem lados. Sim, porra, porque a história é luta de classes. Claro, porra. E aí é aquele negócio. Não tem como ter análise de um processo histórico de uma forma que seja atravessada por uma completa impassabilidade. Por um processo em que você seja simplesmente impassível ao que está acontecendo. Ah, não. Eu vou fazer uma análise lógica, concreta, científica, racional, sem nenhum tipo de ideologia, hein? Sem nenhum tipo de política. Não. Porque se a gente tem, né? E isso aqui é muito importante. A gente recebe, né? Ó, o cabeça de nós todos aqui, ó. O seu Carlinhos, tio Carlos, já fala pra gente. Os homens fazem a sua própria história, mas não o fazem nas circunstâncias que desejam e nem nas condições que querem. Recebem a tradição daquilo que lhes é transmitido. Então, toda vez que alguém nasce, a tradição que essa pessoa recebe é a tradição histórica, política, ideológica, é a tradição do grupo que se encontra naquele momento no poder. Então é essa tradição que a pessoa, ao nascer, recebe. E a gente tem uma tradição que é orientada pela classe dominante burguesa e que viabilizou a ditadura empresarial militar. A tradição que a gente recebe, Lucas Ferrugem, não é uma tradição sem ideologia, uma tradição que se lava as mãos, uma tradição em que os documentos são muito enviesados e blá blá blá. Não, Lucas. Não. A tradição que se recebe é a tradição daquele que se encontra no poder. Quem se encontra no poder? A mesma classe dominante que realizou o golpe empresarial militar de 64, né? Porque com a abertura lenta, gradual e segura, com o acordo que teve para poder garantir a transferência, né, a transição para a nova república, essa classe dominante nunca foi punida, nunca sofreu processo, nunca aconteceu nada. Nem os militares sofreram. Nem o Major Curió, nem o Ustra, nem ninguém. Tá ligado? Então, ó, essa tradição que a gente recebe é a tradição da hegemonia dominante burguesa, tá? Porque é ela que a gente recebe. É essa que a gente recebe. E aqui é importante também dizer uma outra coisa. Essa tradição que a gente recebe, ela não é uma tradição passiva. Não é que a gente não tem como fazer o combate a isso, né? Não é isso. Mas quanto mais a gente joga a compreensão e a mobilização dessa tradição para um lugar dessa passividade, dessa aceitação, as narrativas e as perspectivas históricas da classe dominante sobre a luta de classes vai ampliar a participação e o domínio dela sobre a narrativa geral. Não é à toa que a gente tem hoje, num momento histórico brasileiro particular, hoje, essa mobilização muito mais intensa, muito mais presente. Por quê? Porque criou-se as condições para que essa tradição se tornasse dominante. E isso só se faz pela política. Complicado na história brasileira que tu vai estar mexendo com emoções, né? Então,
sei lá, tá valendo a pena. Aí, ó. Razão versus emoção. Não. Falsa dicotomia, gente. Falsa dicotomia. O fato da gente entender esse processo histórico como um processo carregado de uma emotividade que é baseada nesse princípio da solidariedade, na rememoração, é muito diferente de não se fazer uma análise científica. É diferente. Ter uma pessoa emocionada não necessariamente te torna menos científico, tá? Isso é outra coisa. Mexer nisso, entendeu? Essa é a questão. Mas... Você falando da época da ditadura. Isso, perseguição, pô, tá valendo, morte. sabe, sim. ficar... Será que é verdade que esse cara foi torturado? Tá. É delicado esse tipo de coisa, né? Tu tá machucando, pode machucar pessoas e tu pode cometer erro porque tu não tem fonte. Não, tem um monte de fonte sim, Lucas. Tem um monte de fonte, ó. Um monte de fonte. Arquivo do Serviço Nacional de Informação, tem fonte dos militares, tem fonte dos jornais, tem um monte de fonte. Um monte de fonte. Porque é muito desonesto, Lucas, da sua parte, dizer que não existe fonte sobre esse tema. Se todas as fontes apontam que teve tortura, que foi uma merda, que a economia brasileira concentrou renda, que os movimentos foram desorganizados, talvez a ditadura empresarial militar tenha sido um projeto de classe. Talvez. Exato, tem um museu de fonte, tem um memorial de fonte, porra. Então a gente fez 6 episódios da série Brasil. E ao longo desse processo, a gente teve um roteirista lá na empresa. Mas aqui também é importante dizer, hein? Memoriais são construídos a partir de orientação política, né? Não é à toa que o memorial da ditadura foi construído em um momento histórico quando a Comissão Nacional da Verdade estava ocorrendo. Por quê? Porque existia um movimento concreto, um movimento político que visava investigar e visava entender o que aconteceu para poder responsabilizar os criminosos. O memorial da ditadura que tem aqui em São Paulo não foi erguido simplesmente num dia porque o engenheiro olhou e falou: caralho, mó prédio aqui, vou colocar um memorial da ditadura. Não, porque foram criadas as condições concretas que viabilizaram isso, que viabilizaram essa construção. E quando a gente tem uma tradição histórica que não faz esse combate, a tendência é memoriais, museus, se simplesmente desaparecerem, simplesmente não existirem. Vide aí, agora um exemplo para poder pegar vocês aqui. Vide aí o que está acontecendo hoje no leste europeu, na Ucrânia, nos Bálticos, com a destruição de monumentos que celebram a vida e o sacrifício dos soldados envolvidos na Grande Guerra Patriótica contra a Alemanha nazista. Por que existe hoje o Museu do Comunismo na Alemanha Oriental, que mostra quão terrível era a vida no comunismo? Por que existe tanta mobilização das pessoas na Ucrânia destruindo as estátuas, os memoriais, destruindo tudo isso? Por quê? Porque no combate da luta de classes há um avanço das forças mais reacionárias, tá? Que chegou e apresentou, cara, eu acho que dá para ir adiante no 64, 85. Apresentou um projeto, a gente falou, pô, será? Vamos incubando, vamos vendo, vamos andando, etc e tal. O negócio pegou confiança quando nós descobrimos uns pesquisadores no leste europeu que... Eu só pausei o vídeo. Escreveram um livro chamado 1964, o Elo Perdido, com os documentos que mostravam a influência da polícia secreta ligada à União Soviética, a STB, que era a KGB tcheca, Sim. no Brasil. Ah, é? Isso. E aí A tcheca? Não. A tcheca foi descontinuada. Se não me engano é isso, né? Não, a tcheca virou a KGB. É isso, né? Ela foi reorganizada. É isso. Foi reorganizada. o cara falou pra gente que os documentos que mostravam a influência da polícia secreta ligada à União Soviética, a STB, que era a KGB tcheca, Sim. no Brasil. Ah, é? Isso. E aí KGB da República Tcheca. Entendi. o cara falou pra gente o seguinte, eu recebo vocês aqui se vocês vierem, eu levo vocês nos museus, eu levo vocês nos documentos. Aí, ó, o cara vai se utilizar como parâmetro um museu. Porra! Utiliza um museu de parâmetro. Um museu que é construído por alguém, que é articulado por alguém. Não é porque o bagulho tá no museu. Porra, a memória dentro de um museu é manipulada. Ela é manipulada. Pelo amor de Deus. Fazer um trabalho documental usando um museu como referência. Aí é brincadeira, né? Aí, pô, o historiador fica maluco. Documentos verdadeiros e vocês podem filmar e usar isso aí. A gente falou, porra, já era muito maior do que nós essa missão, né? Já era
Sei lá, não dá pra perder essa oportunidade. Né? Claro. Então vamos lá, pode ser que o cara seja maluco, né? Que é filme de tráfico de órgãos, sei lá. A gente descemos lá Fora aí enfim, a xenofobia. de madrugada, de noite, em Praga, República Tcheca, no inverno. Vamos. Inclusive, vale aqui ressaltar, hein? Essa história aí de tráfico humano, de prostituição, não sei o que, não sei o que lá, é uma atividade que se tornou uma das atividades economicamente predominantes no leste europeu depois da queda de quem? Isso mesmo, dela, da sua ex. Não dessa ex, da União Soviética, pra deixar claro. Nessa missão aí. Realmente tinha muita coisa sensacional, a gente colocou no documentário, 1964, o Brasil entre armas e livros. E fizemos um documentário Detalhe, a gente chegou na Foram os STB. 3 lá? Não, foi eu, o Lucas e esse nosso colega, o Henrique Zigano, que foi o roteirista. E a gente chegou lá nessa sede e tal, que tinha sido aberto, né, após a queda da União, enfim. Vocês não falavam tcheco, né? Não, a gente tava... Não, tinha um brasileiro que morava lá. Que é bom, muito filme de espionagem, né, cara? Muito, não, e era uma Praga loucura, ainda. porque as entrevistas que a gente Senha fazia... contra senha, você chega na ponte lá e fala... As entrevistas que a gente fazia, tinha alguns caras que só falavam em tcheco. E o brasileiro que nos recebeu lá só falava polonês, que é diferente do tcheco. Para nós é tudo igual, mas é diferente. Parece a mesma coisa. Então Eu já fui pra lá. Ele respondia olha só, a gente fazia a pergunta, o cara respondia Vocês em faziam tcheco. pergunta em inglês? Isso, a gente fazia em português pro brasileiro que morava lá. Ele traduzia do português pro polonês, aí tinha um cara que traduzia do Mano, vamos lá, vou terminar, deixa eu te falar. polonês pro tcheco, E aí voltava. e aí fazia pro entrevistado e aí fazia tudo de volta. Meu Porque os caras também não falam inglês, um inglês muito vagabundo. Assim. Não fala. Cara, você consegue imaginar o tamanho da perda do sentido dessas 3 traduções? E é isso, né, gente? Quando um termo ele é traduzido, quando uma frase ela é traduzida, ela muda de sentido. Ela pode mudar de sentido, porque a forma de como o sentido é construído na língua portuguesa é diferente da forma como o sentido vai ser produzido, pensado, enfim, experienciado na língua tcheca, na língua polonesa. Mano, você faz, olha isso, se a gente já tinha uma preocupação, inclusive fazer aqui um momentinho importante, um jabá importante, a Boitempo é parceira desse canal, tá? A gente tem livros que são sorteados toda semana, né? Como que você vai para participar do sorteio? Torne-se um membrinho do canal. Por somente R$3 ao mês você ganha acesso antecipado aos vídeos do canal e também concorre a sorteios semanais de livros da Boitempo e de outras editoras. E se você quiser mais conteúdo exclusivo e estar num grupo de Telegram que eu tô lá, que a galera fica falando groselha o dia inteiro, basta se tornar um membro denso do canal. Clica aqui embaixo para ser membro e conheça mais. Essas traduções aqui da Boitempo, elas foram muito marcantes e muito importantes porque elas foram traduções feitas diretas do alemão para o português. Porque muitas obras do Marx, muitas obras de autores marxistas acabaram sendo traduzidas em 2 etapas. Porque você tinha a obra que era alemã, né, na língua alemã, e aí tinha a tradução do alemão para o francês e do francês para o português. Por isso que, inclusive, a gente criou o hábito de falar, de se referenciar ao conceito do Marx de mais-valia. Por quê? Porque é uma tradução incorreta. Porque é uma tradução feita errada. É uma tradução feita errada. O termo certo é mais-valor, né? Mas aí acabou se habituando, porque era acesso a essa tradução que a gente tinha, tá ligado? Então você consegue imaginar qual que é a perda do trabalho, do critério, do rigor histórico quando você faz um trabalho de tradução documental em 4 línguas diferentes. 4 línguas diferentes, sabe? Porra, brincou, né? Não tinha dinheiro pra contratar um tradutor de tcheco? Não tinha? Não existe? Pelo amor de Deus. E aí a gente só queria contar uma anedota que a gente foi na antiga sede da Polícia Secreta da União Soviética, lá, STB, e a diretora do museu disse que nós éramos a primeira... E fora que a República Tcheca não era uma república que fazia parte da União Soviética. Não era. A República Tcheca era uma democracia popular. Que vamos chamar de democracia popular. Não era parte da União Soviética. Empresa de mídia brasileira que procuraram eles. E nenhuma também a universidade tinha procurado... Nenhum brasileiro procurou eles até então. E lá tinham documentos bem sérios. Que tipo de documentos são esses? Né? Vamos lá. Cara, fica documentos sérios. Estou aqui, uns papéis em cima da mesa. Tem coisa séria aqui. Uma pilha aqui. Há muitos documentos. Não, mas documentos sérios no seguinte sentido. Primeiro, mencionando a presença de agentes soviéticos ligados à polícia no Brasil. Gente, essa visão... Enfim, vamos continuar. Infiltrados. Em estatais, em empresas de mídia
E tinha, de todos os documentos, o que mais me chocou, a gente colocou a imagem dele lá, é uma lista que um agente secreto desenvolveu, colocando quem eram os agentes. Agentes conscientes e inconscientes. Conscientes e inconscientes. O que ele queria, que é um o inconsciente? que ele queria dizer com isso? O agente inconsciente é aquele que vai dormindo, né? Faz o processo da condição da ditadura empresarial militar dormindo, né? Ele é um sonâmbulo. Ele estava no Brasil. Não é o Soldado Invernal. Não, olha só. Fala uma sequência de palavras do cara. Acorda o cara, não é? Carlos Garrafa Macaco. Ele estava no Brasil e ele começou a observar os jornalistas e viu assim, o que é o inconsciente? Era o jornalista que propagava a agenda da União Soviética sem ter nenhuma relação com eles. Por quê? Cara, porque acreditava nas mesmas ideias, ou porque estava influenciado. Então é o contrário, né? Ele não é inconsciente. Percebe? A mesma categoria que é utilizada para poder determinar essa falta de essa inconsciência é influência e porque ele escolhe, querido. Se ele escolhe, não é inconsciente, sabe? Sabe qual é o nome disso, Lucas? Ideologia. É isso. O nome disso é ideologia. Ideologia. De forma Entendi. não intencional, assim, não era por estar copichado com os caras, em resumo, tá? E os conscientes eram os que recebiam o dinheiro. E tinha essa lista. Tá na lá no documentário, cara. Tá? É uma lista relevante. Ah, é? Tem uma lista relevante. Mas eram pessoas influentes, não? Eram pessoas influentes, cara. Na área de comunicação? Também na área de política também. Sabe a ideia de Oscar Niemeyer comunista? Sim. Então, Oscar Niemeyer era ligado aos caras. Porque o Niemeyer era do PCB, caralho! Ele nunca falou que não era! Não tinha nenhum mistério do Oscar Niemeyer não ser comunista. O cara foi comunista até o final da vida. Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! O cara era comunista! Isso não é segredo! Nossa, informação secreta! A informação secreta! A informação secreta! O cara era afiliado, porra! O cara era afiliado, caralho! O cara era afiliado, porra! Ai, meu Deus do céu! Antes de continuar, uma coisa importante, gente. Primeiro, historiografia. Vamos falar de historiografia. Existe, no processo da pesquisa histórica, o desenvolvimento de certas linhas historiográficas que vão interpretando, entendendo os eventos a partir de novos documentos, a partir de novos debates, parará, pereri, pororó. Então, ao longo da história, a gente tem diferentes linhas que se estabelecem para poder interpretar algumas coisas. Então, por exemplo, a maior parte da linha que a gente tem, que eu acho que é a linha que o Brasil Paralelo segue com relação à historiografia, né, a forma de como isso se constrói, é a partir da dimensão da ideologia do totalitarismo. Dessa ideologia de que extrema direita e esquerda radical são a mesma coisa, teoria da ferradura, toda aquela palhaçada, né? Tudo aquela palhaçada. E isso é uma tradição historiográfica. E alguns historiadores se formam nessa tradição. Tiago Braga também. Tiago Braga, por exemplo, é um cara que trabalha na linha do totalitarismo. O Kim Kataguiri, quando fazia vídeo há muito tempo atrás, antes dele virar pro player de LoL e aí, enfim, né, virar pro player de LoL, ele também fazia vídeos nessa mesma linha totalitária. Então, é muito importante entender isso, porque os livros, documentários, não sei o que são produzidos a partir dessa linha de historiografia. Só que o que acontece é que, às vezes, essas historiografias acabam passando por descrédito. Por quê? Porque se descobriu um documento novo, porque se descobriu um novo elemento, porque se descobriu um novo fator no meio desse processo. Então, por exemplo, quando a União Soviética acaba e os arquivos são abertos nos anos 90, isso muda totalmente a perspectiva da União Soviética para os historiadores. Por quê? Porque agora você tem acesso a muitos documentos, você tem acesso a muitos recursos. E isso não significa também entender que os historiadores em si mesmos não estão fechados com um projeto de classe. Porque tem historiador que é conservador, historiador que é reacionário. Sei lá, o Rank, conservador, por exemplo. Então e o Marx, né? Marx, nos trabalhos de história, é um revolucionário. Então é sempre importante entender isso, que não é só o documento e a racionalidade esvaziada, abstrata e estéril do historiador. Não, o historiador ele tem um interesse, né? Ele tem um interesse por trás daquilo. Não é à toa que a Hannah Arendt defendia o que ela defendia, o Tiago Braga defende o que ele defende, e o
Brasil Paralelo defende o que ele defende. Por quê? Porque por trás desse processo, ainda que se possa dizer, que eles possam alegar que não tem nada, que é besteira, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, que não tem nada, que é só pesquisa. Não é, pô. Não é. E a segunda coisa, essa linha historiográfica sobre agentes infiltrados, né? Primeiro que o cara tá considerando o Oscar Niemeyer um agente infiltrado, é fruto de uma pesquisa histórica podre, de uma pesquisa histórica ruim e bastante limitada. Vamos levar para a ideia de que isso é verdade, né? De que isso foi, não que isso não seja verdade, mas que isso foi substancial, que isso foi concretamente importante para a ditadura empresarial militar. Vamos dizer isso. Vamos dizer que é isso. Essa não é a linha historiográfica hegemônica. Tanto que você não ouve isso em lugar nenhum além do Brasil Paralelo. Nenhum pesquisador sério de ditadura militar fala sobre isso. Nenhum levanta essa possibilidade. Mas vamos levar, né? Vamos levar, né, para esse lado. Vamos levar para esse lado. Gente, a CIA, a Central de Inteligência Americana, a Agência Central de Inteligência Americana, a CIA. Cara, você quer algo mais concreto? Vamos lá. Você quer um envolvimento concreto? Você quer um envolvimento concreto? A CIA participou ativamente de uma série de golpes militares na América do Sul inteira. Então, de duas uma. Ou o Brasil Paralelo descobriu uma novidade incrível e evidenciou a incapacidade da inteligência soviética de contrapor esse projeto, ou não se entende que há luta de classes no meio desse processo. Aí eu pergunto, qual país na América do Sul, na América Central, teve a participação ativa de agentes soviéticos na construção dos seus governos? Qual? Porque Cuba não teve. Não teve. No máximo, talvez, armas e coisas assim. No máximo, mas não teve. Os Estados Unidos interferiram diretamente em vários golpes. Cara, é inacreditável, velho. É inacreditável levar nessa coisa, porque aí você pinta, né, a União Soviética, a KGB, né, essa teoria conspiracionista. Essa teoria que ela é revisionista por quê? Porque ela não é verificada pelos pares, porque ela não é uma visão que tem a estrutura, né? Porque isso, tem também uma visão no campo da pesquisa da geografia que fala que o aquecimento global é uma farsa. Que é mentira, que não existe aquecimento global. Quem leva isso a sério? O nome disso é negacionismo. Sabe? Pra sustentar o quê? Pra sustentar a ideologia. Aí falar, né? Vamos ver se o Lucas vai citar a CIA. Porque isso é importante. Pode até dizer que tinha da KGB, tinha da puta, tinha tudo aqui. Pode falar. Mas vai falar da CIA? Se não falar da CIA, gente, desculpa. Lucas, desculpa. Uma pesquisinha mequetrefe e que qualquer aluno de 9º ano poderia fazer. Qualquer aluno de 9º ano, minimamente preparado, poderia fazer. É loucura, eu sei, vai virar corte, fake news, vamos lá. Mas tá lá, entendeu? Não, mas se tem um documento... Pô, tá lá, não posso mentir, a gente viu o documento, entendeu? Foi lá, a gente viu. Isso é o mesmo princípio de atuação e de análise historiográfica que o Thiago Braga faz. A mesma coisa. Tem o documento, é verdade. Não. Gente, não é porque existe uma fonte histórica sobre um tema, sobre alguma coisa, que ela se torna imediatamente verdade. Ela se torna imediatamente evidência. Porque se a gente, por exemplo, quisesse estudar a ditadura militar com os documentos disponibilizados pelo exército, qual tipo de visão a gente teria sobre a ditadura militar? Sabe? Pô. Filmou o documento, não dá pra fazer mais do que isso. Ele era ligado aos caras. O que significa esse ligado? Não sei. O que ele ganhava com isso? Não temos como saber. Era dinheiro, era prestígio? Tava lá na lista. Quando esses caras passaram, por que a gente tem esse documento? Porque os policiais da STB, os agentes aqui, tinham que passar esse relatório pra STB e a STB tinha que passar pra KGB. Tá. Então eles precisavam de uma espécie de relatório, então não era totalmente descritivo, no sentido de, tipo, fulano vai por tais motivos fazer tal coisa, não é assim que os caras fazem documento, né? Mas eles organizavam os nomes, falavam as áreas que os caras atuavam e tudo mais, né? Então tinha muitos desses nomes, jornalistas que apoiavam e tudo mais. Bastante influência. Aí a gente resolveu fazer o documentário em 1964. Só te cortando um pouquinho. Vai. Será que não tinha também da parte dos Estados Unidos uns caras se filtrados? Não tinha, com certeza absoluta. Sim, né? Isso não, é era zero. uma guerra fria. Inclusive, né? a gente tem a gente, não é a gente Brasil Paralelo, né? O Brasil tem a prova do infiltrado que estava aqui e do telefonema que ele deu pro presidente dos Estados Unidos quando começou o golpe militar. Ah, é? Isso. Então, Caralho, então que a gente foda isso. tinha os caras infiltrados. Cara, isso era no mundo inteiro, não era no Brasil, tá? Sim, Era no mundo imagino inteiro. que era uma a geopolítica, os caras com medo, né? Os caras deviam ter um mapa mapa de influência, né? Estamos perdendo aqui, estamos ganhando ali. Cara, pra quem não viveu, eu sei que eu sou mais velho, eu vivi essa época da Guerra Fria. Era tudo uma guerra mesmo de quem é mais forte.
Quantos anos o Vilela tem? 52? Ah, mas acho que quando ele já era um jovem consciente, a Guerra Fria já tinha acabado. Já tava ali nos seus finalmente. Um Foda. troço caótico, né? A Proxy. gente não tem nem capacidade de imaginar a proporção desse aparato estatal aí, né? Uhum. Mas o ponto é, falando tudo isso que eu falei, Desse aparato estatal, como se o problema fosse o Estado e não o caráter de classe do Estado. Percebe a minúcia? Percebeu? O caráter estatal. Estatal? O problema do Estado é o Estado. O Estado, ele age sozinho, ele nasce. Ele não vem da política. Ele não vem da relação de classes. Pegou? Olha o liberalismo aí. Pegou? É isso. o que o cara vai pensar? Que a gente voltou pro Brasil e fez um documentário explicando que não teve ditadura nenhuma. Não. E o Brasil foi salvo da mão dos influentes agentes da KGB e tal. Só que não Pelos é o que a gente militares. falou no documentário, cara. Não é o que a gente falou no documentário. O documentário tem 2 horas. Tá, isso foi o que motivou vocês a começarem. Aí vocês vão atrás de outras coisas. Isso nos Sim, deu sim. gás pra falar assim, É, cara, tem agora... coisa- Tem coisa inédita. Exato. Tem coisa inédita, tem Que a coisa pessoa que... não sabe. Agora virou um puta filme. Esse era o clima, né? Agora eu peguei fé no filme, né? Sim. Mas a gente fez um filme de 2 horas. A única coisa que a gente fez de diferente foi contextualizar o panorama global. Que, cara, olha só, estava numa Guerra Fria, tinha um monte de narrativa, existia uma euforia para saber o que fazer, existia movimento comunista organizado no Brasil, existia manifestação de rua, a Globo apoiou o golpe militar, a gente Inclusive, vale a pena ressaltar que o movimento comunista brasileiro, nessa época, toma a maior parte dele, no momento do golpe, a decisão de continuar a linha que foi imposta pela União Soviética sob a gestão de Nikita Khrushchev, que era sobre a coexistência pacífica entre o socialismo e o capitalismo, e de que o socialismo seria superior ao capitalismo somente pela via econômica, não havendo mais a necessidade de disputa política. Essa linha do movimento comunista brasileiro cagou o movimento. Cagou. bota a reportagem Khrushchev menchevique, filha da puta. lá no documentário. A Globo falou assim, os trapos vermelhos foram combatidos. A Globo apoiou Acho que depois explicitamente. até fizeram uma carta pedindo desculpa, né? Exato. Mais recente aí. E a gente botou tudo isso, só contextualizou esse antes. Só que a partir do momento que o golpe é dado, cara, a gente não elogia esse negócio. Acabou. Entendeu? Sentiu a raiva, né, Pablo? Que ódio do Khrushchev, cara. Que ódio da... Mas, ó, vamos falar também, né? O centrismo é a antessala da direita. Já após 45, a política da União Soviética conduzida por Stalin já seguia uma linha bem oportunista, sobretudo na questão internacional. Esse é um papo para um outro momento, para uma outra ideia, né? Chega de confusão.